Ana, oi Aninha, você está aí nesse momento, nós temos imagens, a Ana está por telefone, tá? Nós temos imagens aqui que vão nos mostrar qual é a situação dessa avenida e ela vai contar que história é essa de querem mudar, querem reasfaltar, querem fazer o quê? Essa avenida já passou por um processo aí de reformulação quando do governo do Olavo Falquete, parece que teve umas adequações quando do governo do Juarez e do Caio. Vamos ver o que se quer fazer agora, hein, Ana? Seja bem-vinda, bom dia! Oi, Milton, bom dia para você, bom dia para quem acompanha o Notícias da Cidade. Bom, exatamente isso, a gente fala aqui diretamente da rua Padre Geraldo Spitman, falar um pouco mais sobre como a situação por aqui, né, o que os vereadores, o presidente da Câmara, Felipe Tesma, propõem aqui para essa rua principal, a entrada da cidade, né, uma das principais, porque quando a gente entra por essa rua, a gente se depara, né, motoristas se deparam com essas caixas de drenagem que ficam na pista central, né, Milton? Muitas pessoas se desviam dessas caixas de drenagem, e aí, então, por isso nós conversamos com o presidente da Câmara, vereador Felipe Tesma. Ele solicitou à Secretaria de Infraestrutura melhorias para as condições da via em relação a essas caixas de drenagem. A gente vai entender um pouco melhor, nós entrevistamos o vereador Felipe Tesma, presidente da Câmara, para entender melhor o que ele propôs, né, à Secretaria de Infraestrutura em relação aqui à rua Geraldo Spetman. Vamos ouvir agora o que diz o vereador. O nosso principal acesso hoje, né, a Avenida Padre Geraldo Spetman, popularmente conhecida Rua da Rodoviária, né, o acesso principal que vai dar acesso aí à nossa cidade, ao centro e também a diversos bairros aí. Então ela é uma avenida que foi concebida primeiramente sendo mão dupla, né, e depois ela foi colocada como sentido único como entrada da cidade. Ela tem 3 pistas, ela dá bastante vazão ao fluxo, mas nas pistas do meio, devido àquela região toda ter um sistema de drenagem, existem ali o que a gente chama de poços de visitas. São caixas quadradas com tampas, né, de concreto que são para sistema de drenagem. E como também, com o passar do tempo, o próprio pavimento trabalhou um pouco, acabou que existe um ressalto nessas caixas de drenagem. Então isso a gente já acompanha, já não é de hoje, mas a gente procura encaminhar isso no sentido aí de que a Prefeitura, a Secretaria de Infraestrutura venham buscar alguma medida para amenizar essa situação, porque nós temos 3 pistas na entrada da cidade, mas a pista do meio ninguém usa. Todo mundo foge daquela pista, pelo menos até nas proximidades com a rodoviária, porque a cada mais ou menos ali 100, 200 metros nós temos uma caixa dessa, o que acaba trazendo aí desconforto para quem está dirigindo, né? Acaba sendo um obstáculo ali no pavimento. Então a gente está reiterando esse pedido aí para que sejam viabilizadas alternativas para se resolver essa situação. De repente, se passar uma camada asfáltica, tentar de alguma maneira suavizar aquela passagem ali que é uma porta de entrada, é um dos nossos principais acessos aí da cidade. Bom, Milton, essa é a explicação, né, a essas condições da via, a solicitação, o requerimento do presidente da Câmara, vereador Felipe Tesma. Ele também fala, Milton, sobre a questão do tempo, né, de quando que isso pode acontecer, visto que a gente também teve modificações na Secretaria, na pasta de infraestrutura. A gente vai ouvir também, entender melhor em relação a isso. E a gente acredita que isso tem que ser feito uma avaliação, tem que ser feito um estudo, é algo que precisa de tempo também. Eu acredito que o Executivo deve fazer a sua avaliação, e aquelas tampas ali, essa é a questão, na realidade, que deve ser examinada, se ela é feita alguma revisão periódica a cada 6 meses ou a cada 1 ano, e havendo a possibilidade de que seja feita uma camada, né, de asfalto e que fique de maneira mais suave aquela passagem ali pela pista do meio ali da Avenida Padre Geraldo Spetman. Eu acredito que lá na Secretaria, mesmo que com a troca ali do secretário, nós temos lá temos engenheiros, temos profissionais que já trabalham há muitos anos ali na Secretaria e devem buscar alternativas aí para essa situação. São 7h55, hein? Mais alguma coisa, minha querida? Mais algum detalhe? Bom, Milton, são essas
Para a gente entender melhor em relação a isso, né, que a gente tinha, Ana, trouxe na reportagem. Ana, o maior problema aí, eu vou te falar qual sabe o que é? Essa avenida até que ela não tá muito ruim em termos de piso e tal. É essa passagem das caixas de visita aí, sabe? Essas caixas de visita, essas grandes tampas da macrodrenagem que existe, porque aí tem uma macrodrenagem. Essas são como pode-se dizer assim, são punk. Porque não adianta, elas não se conseguem se solidificar, às vezes quando elas estão quebradas, às vezes está um pouquinho, sabe, ela cede, então não sei. Certa ocasião, Ana, eu vi num vídeo na Alemanha. Eles têm um sistema, cara, que eles fazem um negócio, é perfeito. Só que eles vão lá, eles preparam a lateral, eles passam. Sabe, eu não consigo, não me lembro assim como é que era efetivamente, qual é o material usado. Eu não prestei muita atenção. Eu só vi que eles fizeram isso lá em algumas dessas caixas de visita em avenidas principais lá de uma cidade alemã. E aquilo ficou perfeito, sabe? Ficou retinho, não teve problema nenhum. E parece que continuou sempre assim. Não sei se tem que ser com tampa de ferro, não sei o que tem que fazer, não sei se o tamanho se isso também, esse é o grande problema dessa avenida aí, é isso, pode ver que a pista central, a maioria dos carros evita exatamente porque ela é a pista que tem essas tampas aí, que estão sempre com uma, né, dá um baque no carro, dá um chute na suspensão dos carros, e me parece que esse é o grande problema que levou inclusive o vereador a tentar encontrar uma medida que seja paliativa, mas que seja para solucionar o problema de segurança e também, é claro, de conforto aos motoristas, né? Vamos aguardar para ver. Sim. Tá certo? Exatamente isso. Agora a gente tem que aguardar, como ele mencionou, né, o estudo, a avaliação aí do poder público em relação a essa parte aqui na rua Padre Geraldo Spetman. Então tá bom, querido. Um abraço. Obrigado. Abraço, daqui a pouco eu volto com mais informação. Tá certo. A Ana colocou há pouco que, nas entrelinhas, ela colocou de que há uma mudança, inclusive, na Secretaria de Infraestrutura, e por isso, inclusive, que ela não, né, que ela não tinha, o próprio Felipe Tesman não tinha certeza se isso seria solucionado, se essas medidas poderiam ser ativadas aí para os próximos dias, tal, que eles tinham que dar um tempo e esperar. Bom, eu ontem disse aqui no programa que eu até tinha conhecimento do que havia acontecido, só que eu não iria revelar, porque eu prometi à minha fonte de que eu não revelaria, de que eu não colocaria o assunto. Todavia, hoje eu me deparo com a manifestação de um colunista na cidade, dando detalhes do que aconteceu. Consequentemente, eu não tenho por que esconder do nosso ouvinte, tá? É o que está acontecendo, o que evidentemente é a razão dessa troca do secretário Fabiano voltar para a Câmara e tal, tá? Então tá bem colocado, a saída do Fabiano da Secretaria de Infraestrutura, que eu penso seja temporária também, tá? Ele sai da Câmara para reassumir a sua cadeira na Câmara de Tubarão, é um movimento que pegou muita gente de surpresa, mas ao mesmo tempo deixa claro a força da articulação do PSD no município. É que ao abrir mão do espaço no Executivo por algumas horas, a presença do titular Fabiano no Legislativo foi vista como estratégia para o partido, sobretudo diante das tensões provocadas, e aqui vem o X da questão, as tensões provocadas pelo comportamento do suplente Gledson Rodrigues e pela breve passagem de Carlos Alexandre das Neves, o Xandão, que, segundo esse colunista, teve sérios atritos com seu colega de sigla Valdir Antunes, o Valdir Barba, tá? Com o movimento, o PSD quis reafirmar a sua autoridade interna e deixar claro que o mandado de suplente não é território livre. Gledson e Xandão precisam enfrentar a dura realidade da suplência e assimilar o recado que foi dado pelo partido. Vocês entenderam? Era um assunto interno do partido. Aí alguém vai me perguntar assim, pô, mas tu não ia divulgar? Não, porque eu achei que o assunto, né, era interno deles, a questão era essa, era apenas como se dissesse, tá dado a mensagem. O prefeito, por sua vez, também estava a par de tudo. A todo momento, aliás, o Sorato estava envolvido em todo esse processo. Tanto que o Sorato fez aquela manobra de tirar no caso, né, o adjunto,
O secretário adjunto da Defesa Civil, que tem mais experiência, o Arthur, que tem um pouco mais de staff, e colocou ele temporariamente como adjunto da infra, para ele poder tocar infra, enquanto que o da infra, que é uma pessoa legal, política e tal, mas não é, né, não é assim tão experiente para tocar uma administração, trouxe ele para essa, temporariamente para esse cargo de adjunto, só trocou a nomenclatura do adjunto, para que, se eventualmente o Fabiano ficar mais algum tempo, que não seja só uma semana, que seja 2, um mês e tal, tenha lá o Arthur com aquela capacidade de tocar a infraestrutura, de manter aquele trabalho até que possa o Fabiano voltar, porque a ideia é que o Fabiano volte. Só que o Fabiano ainda... Aí vem essa questão do PSD. O que o PSD quis colocar com isso? De que os suplentes têm que se comportar. Porque tanto o Gledson quanto o Xandão, na sua breve passagem, parece que meio que extrapolaram, né, as possibilidades de ser suplentes, enfim. E aí o partido tomou uma posição. O partido é fechado, né? Os vereadores titulares, junto com a presidência do partido, com a executiva, eles nesse ponto eles não abrem mão de ter essa coisa sólida que é a composição partidária. Não estão satisfeitos, quem não está satisfeito é, como diz outra, serventia da casa, da porta. A porta é a serventia da casa, né? Se alguém quiser, quem não quer jogar dentro jogar dentro daquilo que é o que o partido definiu para ser o jogo certo numa hora